Apesar do resultado do PIB, o presidente Jair Bolsonaro destaca bom momento econômico do país. A reportagem é de Luciana Verdolim. Olha, durante encontro com empresários ontem na Fiesp, lá em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que a economia brasileira vai muito bem, obrigado, mesmo com o PIB tendo crescido apenas 1,1% no ano passado. Bolsonaro ressaltou que os empresários estão felizes e confiantes. Mesmo assim, segundo o presidente, os representantes do setor produtivo não deixaram de fazer uma série de reclamações. E ouvimos muita coisa que compete a nós resolver, que são decretos presidencial, portarias dos ministérios e também normas da Receita Federal. É impressionante, Paulo Guedes ficou até meio assustado, como a Receita atrapalha em algumas áreas o desenvolvimento do Brasil. É coisa terrível. Nova reunião deverá acontecer em junho. Em meio ao discurso otimista aqui do governo federal, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, admitiu uma certa preocupação com baixo crescimento do PIB. Explicou que o país passa por enormes dificuldades e, por isso, ele nem dorme tranquilo, porque não é normal um país como o Brasil crescer tão pouco. Mansueto reforçou o discurso oficial de que é preciso aprovar as reformas para garantir um crescimento maior, mas lembrou também que não se pode querer aprovar as coisas de forma desesperada. Ele admitiu que é muito difícil sair da crise e avalia que o que vai puxar o crescimento econômico é iniciativa privada. Para facilitar esse processo, Mansueto aponta que seria necessário reduzir a carga tributária. Na live semanal de ontem à noite, o presidente Bolsonaro ainda aproveitou para comemorar a manutenção do veto pelo Congresso Nacional ao chamado orçamento impositivo, que foi aprovado pelos próprios parlamentares e que dava a eles o poder de decidir onde aplicar cerca de 30 bilhões de reais. O presidente nega que tenha cedido ao Congresso para manter o veto. Apenas houve, de acordo com ele, o compromisso de discutir onde investir recursos extraordinários. Houve um entendimento por parte do parlamento que quem executa o orçamento somos nós, é o Poder Executivo. E ponto final. Agora, o que tiver de excesso de arrecadação, daí a gente pode não. Pela regulamentação que mandando para lá, vamos discutir com o parlamento brasileiro. O presidente Bolsonaro lembrou também que, resolvido o problema lá no Ceará por conta da greve dos policiais militares, os homens das Forças Armadas vão sair do estado. E daqui para frente, ele promete dificultar ao máximo as operações de GLO, de garantia da lei e da ordem, que permite a atuação das Forças Armadas. Isso se a proposta do chamado excludente de ilicitude não for aprovado pelo Congresso. De Brasília, Luciana Verdolim. Mas em relação ao orçamento impositivo, Josias, a situação ainda não está totalmente definida. Não está. Muito curioso, uma curiosa observação do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. Ele diz que não dá para dormir tranquilo num país em desenvolvimento que cresce na casa de 1% há 3 anos. E ele tem razão. Do mesmo modo, não é normal que um presidente da República, tendo oferecido um PIBinho de 1,1% ao país, no seu primeiro ano de governo, diga que os empresários estão felizes e confiantes. Ora, tanto não estão que a taxa de investimentos no Brasil é pífia, isso compromete a retomada do crescimento. E esse mesmo presidente desafia o léxico, porque ele faz um acordo com o Congresso Nacional, os ministros dele participam das reuniões, celebram o acordo, e ele diz que não houve acordo. Ele diz que não firmou nenhum tipo de acordo com o Congresso. Ele precisa se conciliar com o idioma, porque os deputados mantiveram a derrubada dos vetos que ele havia imposto à lei de execução orçamentária, no pressuposto de que na semana que vem vai ser aprovado o lote de projetos que o Bolsonaro enviou ao Congresso como fruto do acordo. São 3 projetos que prevêem uma devolução. O Congresso queria administrar sozinho, impositivamente, 30 bilhões de reais, e com esse arranjo que foi feito, isso vai ser dividido.
o governo vai ter alguma coisa de volta, entre 11 bilhões e 15 bilhões de reais. Isso fez parte de um acordo. Agora, o presidente negar que faz um acordo é a mesma coisa que dizer aos congressistas que não confia neles. Nesse momento, o presidente precisa pacificar esse ambiente, se o governo quer reagir à crise com reformas, é preciso que envie ao Congresso as reformas que faltam, e ainda não enviaram todas, não enviou reforma tributária, não enviou reforma administrativa, e precisa arrumar aliados no Congresso para aprovar essas reformas, precisa fazer as reformas caminharem. Então, o presidente precisa se conciliar, em primeiro lugar, com o idioma, com o léxico. Ele fez um acordo e diz que não fez. Se não fez, então a coisa está danada, porque todo o Congresso Nacional imagina ter feito um acordo com o presidente. Se não fez, aí o problema é maior do que se imagina. Porque nem todo acordo é ruim, não é, Rodrigo Constantino? Olha, é inevitável negociar com o Congresso, né? E é uma discussão semântica, porque negociação ou articulação com o Congresso, principalmente com o centrão fisiológico, em boa parte chantagista, passou a ser algo que remete ao mensalão, ao toma lá da cá. Então o presidente está querendo evitar essa mensagem de ser transmitida para o seu público, né? É uma discussão semântica, realmente. É óbvio que se houve um entendimento, que é a nova palavra utilizada, para isso teve que ocorrer antes uma negociação, algum acordo. Agora, é semântica por quê? Porque se colocarem uma arma na minha cabeça e pedirem o meu relógio, como já aconteceu no Rio de Janeiro, eu vou entregar o relógio e vou sair com a minha vida. Foi uma negociação. Agora, em que termos? Então, o Legislativo está avançando sobre uma prerrogativa que cabe ao Executivo. Isso não deveria deixar de ser foco da mídia, apontar a gula de um parlamento em ano eleitoral, de eleição municipal, que não pega bem, né? Acho que também só mirar no Executivo e deixar de lado isso, né? O centrão guloso na figura do próprio presidente Rodrigo Maia, tão bem tratado muitas vezes pela mídia, isso também não é legal na narrativa. Então, os dois lados aí têm parcela de culpa. Em relação ao PIBinho, né, temos que lembrar da herança maldita deixada pelo PT, os últimos 2 anos da Dilma, mais de 7% de queda no PIB, no governo Temer 1% mais ou menos de crescimento, e agora começou o primeiro ano de Bolsonaro também com 1%. Então, está muito ruim. Não dá para dormir tranquilo. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, está certíssimo. O governo tem insistido numa narrativa de que tem que separar o PIB público do PIB privado. E tem muita gente reagindo a isso como se fosse um total absurdo. Eu não acho que seja um total absurdo. É óbvio que o que importa no final do dia é o PIB, é o crescimento econômico. Mas tem muita gente influenciada aí pelo keynesianismo que acha que gasto público por fazer parte da equação do PIB, quando aumenta é bom porque aumenta o PIB. Isso é uma visão míope que gera crescimento artificial e voo de galinha. Eu concordo com o empresário Flávio Rocha, que resumiu da seguinte forma: queimamos gordura, ganhamos musculatura. É importante lembrar disso, porque se você quiser estimular o crescimento econômico no curto prazo com mais gasto do governo, você consegue. Mas a que preço? A um preço muito alto, basta perguntar a Dilma Rousseff. Então, é importante que o governo esteja agindo de forma anticíclica e reduzindo gastos agora, e que o pouco crescimento que veio, pelo menos tenha vindo quase todo ele do setor privado. Há uma mudança estrutural importante, isso não pode ser ignorado. Será muito bom se essa mudança for efetivada, porque de fato é preciso que a iniciativa privada compareça mais na formação do PIB. Para que isso ocorra, é preciso que 2 vocábulos sejam assegurados, segurança e confiança. Então, o governo precisa inspirar confiança para que o empresariado invista. Em relação aos acordos com o Congresso, eu queria realçar um detalhe, abrir aqui um parênteses para realçar um detalhe, que é o comportamento do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Ele integra a ala do governo que tenta funcionar à margem de ideologias e de preconceitos. Então, o Tarcísio, antes mesmo da celebração, da formalização do acordo, ele já se entendia com parlamentares para que um pedaço desse orçamento impositivo fosse destinado por deputados e senadores para a sua pasta, para a pasta da infraestrutura. E já conseguiu ali alguma coisa em torno de 2,5 bilhões de reais.
Quer dizer, num ambiente assim, o ministro vai entregar as suas obras, os parlamentares vão fazer a sua média ali com as bases eleitorais e a infraestrutura do país vai melhorar. É disso que se trata, é de negociar para levar o país para frente e não ficar com picuinha, é acordo, não é acordo, fizemos entendimento, não fizemos. É preciso que o país funcione. Ô Sam, e a leitura econômica dessa discussão, hein? Olha, acabou de sair, a FGV ela tem alguns indicadores. Saiu um indicador interessante, que é o indicador coincidente de desemprego. Resumindo, é a taxa de desemprego, mas não é oficial do governo, é da FGV. Continua em queda o desemprego. É uma queda muito pequena. E um outro indicador também da FGV, que é o antecedente de emprego, já mostra uma piora. O que a gente faz essa leitura? Olha, está melhorando, mas está com uma incerteza logo à frente. Ou seja, deve ter uma interrupção nessa melhora. Com essa questão, eu acho que a gente tem uma reforma muito importante, que é a reforma tributária. O não avanço da reforma tributária ou o retardamento dela, que parece ocorrer, tem efeitos danosos para a economia. Muita gente, quando a gente fala em reforma tributária, está pensando, você está falando em aumentar ou diminuir a alíquota. Não, não é isso. É a forma que a alíquota é cobrada. O sistema brasileiro não tem nenhum paralelo no mundo. É um sistema absolutamente ineficiente. Ninguém consegue entender e dá muita margem para a corrupção. Então, é a burocracia que favorece a corrupção.